presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quer saber se o presidente Lula extrapolou prerrogativas do Executivo quando editou 2 decretos que atualizam a regulamentação do Marco Civil da Internet. O jurídico do Senado está estudando esse caso. Um dos decretos estabelece diretrizes para a proteção de mulheres na internet e para o enfrentamento da violência contra mulheres em ambiente digital. O outro impõe regras mais rígidas para provedores, exigindo canal de denúncias, representante legal no Brasil e permitindo a remoção de conteúdos criminosos sem ordem judicial. Na prática, essas novas regras ampliam a responsabilidade das plataformas. As Big Techs reagiram com uma manifestação pública contra os decretos do presidente. Vamos então ao debate, Magno. Estamos falando de um tema que até dialoga, com os Estados Unidos, faz parte dos interesses, as ideias da regulamentação da internet. Mas olhando aqui para o Brasil, Lula extrapola realmente essas prerrogativas quando faz decretos, publica decretos sobre Big Techs? Juliana, você tem muita razão. Esse é um tema que não só é transnacional, mas é um tema de muita complexidade. O Brasil vem tentando tratar desse tema de forma legislativa há alguns anos. E o presidente Lula extrapolou, na minha visão, as suas prerrogativas ao editar esse decreto. O decreto modifica o que está em lei, mesmo quando se é uma intenção bem direcionada. É claro que as mulheres precisam de proteção, é claro que é necessária regulamentação do comportamento das pessoas na internet, é claro que há crimes sendo cometidos nos ambientes digitais. Esse é um problema do Congresso Nacional, e o Congresso Nacional, de novo, deve ser cobrado para dar uma resposta à sociedade. A gente não pode julgar algo que, na minha visão, está errado na forma pela sua intenção. A gente precisa fazer o exercício se um outro governo com intenções diferentes seria apropriado ao fazer esse tipo de ação. Não acredito que esse foi o melhor caminho. A gente precisa entender a complexidade do que está envolvido aqui. Mais uma vez, não se trata de achar que há necessidade ou não de regulamentação no ambiente digital, se mulheres precisam ou não serem protegidas. É julgar um instrumento que o governo escolheu utilizar para fazer com que essas mudanças acontecessem. O Congresso Nacional, nesse momento, já tem dezenas de PDLs, de projeto de decreto legislativo, para tentar sustar os efeitos dessa ação. E é muito raro que decretos sejam derrubados. A gente teve um derrubado sobre a IOF no ano passado e outro só lá no governo Collor, mas é interessante que a gente veja essa discussão reemergir. E por que é interessante? Porque ela desloca a responsabilidade do judiciário para as Big Techs. É claro que as Big Techs têm responsabilidade, mas quais podem ser os efeitos não intencionais dessa tentativa de proteger as mulheres? A gente ficar com um ambiente digital em que muitas coisas são removidas sem que haja qualquer explicação, sem que haja qualquer justificativa. Se as Big Techs deixam um discurso considerado criminoso pelo decreto do governo, elas são punidas. Se elas retiram um conteúdo que não tem nenhuma relação criminosa e nenhuma relação com o decreto do governo, elas não são punidas. Imagino que, para se defender, utilizarão essa ferramenta com mais vigor e frequência do que necessitam, e a gente vai ter uma perda de qualidade do discurso no ambiente digital. Acho que a decisão do governo foi bem intencionada, mas infeliz, e pode ter consequências não intencionais bastante graves. Cardoso, Lula extrapolou ou não prerrogativas? Veja, Juliana, a primeira questão, eu concordo, o propósito dos decretos foram rigorosamente saudáveis e necessários, eu não tenho a menor dúvida disso. Só que essa é uma apreciação política e pode haver pessoas que vão concordar, que vão discordar. A discussão sobre se houve uma extrapolação ou não do poder regulamentar destes decretos em relação à lei é uma discussão estritamente jurídica, e é muito importante que se faça nesses termos essa discussão,
Porque a suspensão do eventual decreto do presidente da República só pode se dar de acordo com a Constituição quando eu tenho abuso do poder regulamentar. Não é porque o Congresso é contra um decreto ou porque as Big Techs são contra que vai suspender. Não, eu tenho que verificar se houve um abuso do poder regulamentar. Isso é uma análise cuidadosa, meticulosa e nem sempre fácil de ser feita. Explico por quê. A Constituição brasileira, como em todo Estado de Direito, diz que ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. Logo, todos os atos que o poder público pratica, e também os privados, têm que estar calçados na lei. Quando o poder público pratica um ato administrativo, um ato de administração, tem que estar baseado na Constituição. Mas a própria Constituição dá ao presidente da República aquilo que a Constituição chama de poder regulamentar. Ou seja, para garantir a fiel execução da lei, o presidente da República pode baixar decretos, mas para especificar, detalhar aquilo que a lei diz. Por exemplo, eu não tive a oportunidade de examinar detidamente todos os decretos, mas eu vi que se fala lá de um programa de proteção contra a violência de mulher. Se é uma diretriz, se é um comando, se é um programa, me parece perfeitamente possível se fazer por via de um decreto e poder regulamentar, não havendo nenhum extravasamento daquilo que efetivamente a lei prevê. Mas eu tenho que analisar ponto a ponto. Será que o decreto do presidente contraria a lei? É contra a legem? Ou foi além daquilo que a lei permitia? Esta é a discussão. E são estes pontos apenas que poderiam, em tese, ser assustados pelo Congresso Nacional. Não se trata aqui de uma discussão jurídica. Portanto, fez bem o presidente Alcolumbre, se tem dúvida, consultar a sua assessoria jurídica, para que diga, olha, nesse ponto o decreto extrapolou, nesse ponto não extrapolou. Naquilo que eventualmente possa ter extrapolado, o Congresso pode propor a assustação. Agora, nem sempre essa é uma discussão tranquila, porque às vezes há juristas que dirão, não, aqui houve uma extrapolação, outros dirão, não, aqui não há. Quem dá a palavra final sobre isso? Eventualmente o judiciário. Porque se o Congresso Nacional sustar esse decreto, o governo, através da Advocacia Geral da União, pode ir ao Supremo Tribunal Federal pedir a restauração daquilo que foi decidido. Portanto, essa é uma discussão complexa, completa. Eu mesmo, por não ter examinado, perdido boas horas analisando esses decretos e a lei, eu não tenho condição de dizer se aqui extrapolou, se lá não extrapolou. Mas eu posso dizer o seguinte, essa não é uma discussão política, não pode ser transformada num fla-flu, nem atender a interesses das Big Techs. A razão desses decretos é nobre, resta saber se na técnica jurídica houve extrapolação ou não. Isso só o exame detido e técnico, rigoroso, criterioso é que pode decidir.